Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Porque muitas das vezes a gente não consegue sucesso, a gente não consegue se estabelecer, a gente não consegue mudar a nossa situação financeira justamente por algo que a gente vem alimentando, que são as crenças limitantes, o que a gente ouvia quando a gente era criança, o que seus pais reclamavam referente ao dinheiro. O dinheiro nunca dura, o dinheiro é passageiro, o dinheiro nunca dá para comprar tudo o que precisamos, quem tem dinheiro é só pessoas ricas, e quem é rico fez alguma coisa ruim para ser rico. Então, muitas dessas crenças relacionadas ao dinheiro pode estar afetando hoje a sua vida. E quando a gente tem esse conhecimento do motivo pelo qual a gente não consegue andar, caminhar, mudar a nossa situação, é justamente por âncoras. O que são essas âncoras? São exatamente aquilo que te limita, que te bloqueia, que não deixa você evoluir, não deixa você crescer. E isso está relacionado às crenças limitantes. E isso a gente aprende desde a nossa infância, porque observando a situação até familiar, a gente começa a guardar, arquivar na nossa memória essas situações que a gente vê na nossa casa. Seja seu pai ou sua mãe dizer que não tem dinheiro para comprar determinada coisa que você deseja, ou não é o dinheiro não dá para o mês inteiro. Quantas e quantas coisas a gente ouviu e hoje a gente até fala. E muitas das vezes a gente fala, quando a gente fala, a gente faz o quê? Atrai mais coisas ruins para a nossa vida. Porque é exatamente que é isso, a gente é imã. Tudo que tu começa a ter atenção, você começa a perceber que aquilo começa a ser mais visto, mais percebido na sua vida. Então a gente precisa reprogramar, identificando essas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. O que a gente vai observar primeiro? Qual é o teu conhecimento de si? Qual é o conhecimento que você tem de si mesmo? Você acha que você ganha pouco? Você acha que o dinheiro o dinheiro que vem fácil vai fácil? O dinheiro nunca para no seu bolso? Todo o dinheiro que cai na conta na mesma hora evapora? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Porque muitas das vezes a gente cria uma situação e isso vai começando a atrair na mesma sensação. Um exemplo muito simples é quando você quer comprar um determinado tipo de veículo. Aí você pensa, eu quero comprar um carro dessa marca e dessa cor. E aí quando você começa a buscar mais esse tipo de veículo, esse tipo de cor, você começa a perceber que na rua tem muitos carros desse modelo que você quer. Por quê? Porque você começou a dar atenção a esse tipo de situação. Então, toda a situação que tu proporciona mais atenção, tu se dedica mais, presta mais atenção, busca mais saber, entender, compreender, é o que mais você vai vir para a sua vida. Vou dizer algumas crenças limitantes aqui sobre o financeiro, sobre o dinheiro. Juntar dinheiro é coisa de gente rica. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Às vezes nós mesmos falamos, porque nós aprendemos na infância. Porque a gente recebe nosso salário, independente do valor que você recebe. Então você sempre acha que nunca tem para depois, não tem como guardar, não tem como poupar, mesmo que seja R$ 100, R$ 50, R$ 10 por mês. Você acaba dizendo que não pode. Então, quanto mais você profere a palavra não posso, não consigo, não sei fazer, mais isso vem para sua vida, mais você vai estar focado no não. Não posso, não consigo. Só é coisa de gente rica. Quem poupa dinheiro, quem junta dinheiro é gente rica. Pessoas da minha posição social não conseguem. Há pessoas que recebem o mesmo fluxo de dinheiro que eu não vai conseguir. Então, o dinheiro não traz felicidade. Essa é outra crença limitante, que muitas das vezes a gente vê confusão em lares por causa de disputa de dinheiro, de herança. Quantas vezes a gente não já viu isso? Disputa de herança, de dinheiro. Então, às vezes, a gente relaciona essa situação para a gente.
E a gente pensa em queimar todo o dinheiro, gastar tudo, não ficar com nada, justamente para não trazer coisas negativas. Às vezes você foi vítima de um assalto, por exemplo, e aquilo para ti mostrou o quê? Que ter dinheiro chama ladrão, chama violência, chama até a própria morte, porque você estava ali numa situação de assalto, a mão armada. Aí você começa a colocar isso no teu subconsciente. Ele começa a ser projetado para isso. E muitas das vezes você ajuda todas as pessoas, ajuda todo mundo, mas você não se ajuda. Você não consegue. Porque você já colocou uma crença em você que você precisa ajudar o próximo. Você é obrigado a ajudar as outras pessoas. Outra crença é que a gente só consegue investir em algo quando a gente tem muito dinheiro, que é como eu falei no início, que só poupa quem é rico. E não é isso não é a verdade. Porque se você conseguir se organizar financeiramente, você consegue estabelecer um nível que você possa sobreviver, viver, pagar suas contas e consegue te proporcionar um benefício no final do ano, por exemplo. Digamos que você quer viajar no final do ano. E aí você vai economizando 100 um mês, 100 outro mês, e no final do ano você economizou R$ 1.200. Quando a gente pensa assim, a gente pensa é muito, mas quando você vai mês a mês, você vai vendo, você vai tendo a dificuldade que você mesmo criou no seu subconsciente. Se você colocar aquele dinheiro e tirar como se não estivesse contando com ele, como se você estivesse pagando, por exemplo, a sua viagem, aí você não sentiria tanto. Porque se você bota num caderninho assim, no seu papel de controle financeiro, quanto é que você gasta com coisas supérfluas? Porque às vezes quando a gente tem essa noção, a gente vê o quanto a gente gasta com coisas insignificantes. Que o nosso subconsciente sempre está querendo nos proporcionar um alívio mental, um alívio de dizer eu mereço, um merecimento. E outra crença limitante é eu nasci pobre e vou morrer pobre. Quem nunca ouviu isso? Às vezes a gente até ouve assim, você só vai ser rico se casar com alguém rico. Né? A gente ouve muitas situações e isso não é verdade. Se você colocar na sua cabeça uma atividade que você aprecia, que você tem intimidade, que você gosta, que te proporciona um bem-estar, e você começar a colocar em prática, você vai ver que você vai conseguir sair dessa situação que vivemos, que estamos passando por esse momento. Porque hoje, digamos que hoje você não tem nem o que comer, mas se você não sabe o que fazer, até você vender balinha já é um recurso que você vai receber. Então, para você ter um hábito saudável, para a gente acabar com essas crenças limitantes, primeiro você tem que identificar qual é a sua crença limitante. O que está te limitando hoje? Qual é o pensamento que você tem? Eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar nada, meu dinheiro não cobre todas as minhas despesas, eu não tenho dinheiro suficiente para poupar, eu não sou merecedor. Muitas pessoas se sacrificam mais do que eu não tenho habilidade nem potencial para adquirir mais recursos. Tem muitas crenças limitantes. E aí você tem que saber qual é a que está na sua mente. A partir daí, você vai começar a entender. Primeiro você vai identificar, depois você vai entender por que aquela crença limitante foi instalada no seu subconsciente. Que às vezes é familiar, como eu já falei, às vezes é amigos, às vezes é as pessoas que te cercam. Onde você está relacionado, onde você está situado, pode estar colocando essas informações no seu subconsciente. Quando você observar a situação que você acredita como verdade absoluta, que é a crença limitante no qual você não consegue superar, não consegue conquistar, é uma barreira até para o seu crescimento empresarial ou em qualquer outra situação, você tem que adotar hábitos saudáveis. E você tem que primeiro fazer a sua tabela para saber para onde é que está indo seu dinheiro. Então, a partir daí, você vai saber se você está gastando com coisas insignificantes ou realmente seu dinheiro está indo só para pagar, só para sobreviver mesmo. E aí, quando você observa isso, você precisa o quê? Começar a recorrer a outras situações de ganho.
Como você vai adquirir outro tipo de dinheiro? Qual é outra saída que você pode ter? Porque todas as pessoas têm uma certa habilidade. Quando você descobre a sua, fica mais fácil e mais simples de trabalhar, de colocar em prática. Quando você descobre qual é a sua habilidade, com autoconhecimento, você vai saber onde focar, onde vai conseguir recursos a mais. Quando a gente consegue identificar essas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, você vai perceber que isso atrasou muito a sua vida. O que você poderia estar fazendo hoje iria ser maior se você tivesse essa informação anteriormente. Se hoje eu não acredito que dinheiro é para mim, que eu não sou merecedor, de onde surgiu essa informação? Quem foi que me passou isso? Um dia que eu ouvi, às vezes a gente ouve dos pais, e a gente não tem essa noção, e às vezes os pais falam sem saber que acaba prejudicando seus filhos. E quando adultos, a gente coloca em prática. E quanto menos a gente ter conhecimento, pior a nossa situação. Porque mais conhecimento, mais liberdade, mais felicidade, mais paz, mais abundância. Então, quando você começa a entender o motivo do seu comportamento em determinada situação, você começa a perceber que precisa mudar. E, como eu sempre falo, a gente nunca muda de um dia para o outro. Isso é uma atividade diária. É o nível da sua vida. Hoje você vai fazer o quê? Começar a pensar no que está acontecendo para você não ter o recurso financeiro. Por que acaba o mês e acabou o dinheiro? Por que cai na tua conta e some o dinheiro? Porque tem que pagar as pessoas. Por que você tem esses pensamentos? Você tem que começar a ir lá na raiz, buscar o motivo, porque às vezes você pode reprogramar aqui, né, ter um controle financeiro, mas se você não conseguir entender o motivo da ação dessa crença limitante, você pode acabar caindo de novo no deslizar e voltar de novo a cometer os mesmos erros, porque a gente precisa ressignificar isso da raiz. A gente tem que substituir essas crenças limitantes com crenças que possam nos deixar livre, nos libertar. Quando a gente diz que dinheiro não é pra gente, porque a gente não se sente merecedor, sim, somos merecedores, sim. Às vezes eu até costumo dizer que nós somos filhos do rei, que é Deus. Então, por que a gente vive na escassez? Vocês nunca pararam para pensar e falar sobre isso? Nós somos filhos do Rei, do Todo-Poderoso, de Deus. E por que a gente vive na escassez? Se Ele é Rei, por que a gente vive na escassez? Então, quando você começa a observar essa situação, você se desperta e começa a buscar o que realmente você precisa para estabelecer uma situação mais prazerosa para você, mais harmoniosa, que possa dar continuidade para o processo que você tanto quer. É como se fosse um jogo de xadrez. Mexer uma peça, toda a estrutura vai mudar. Então, você mudando um comportamento já vai desencadear várias coisas positivas na sua vida. Então, você está preparado para isso? Porque muitas das vezes a gente sabe qual é a crença que a gente sabe o que nos limita, mas só que a gente não quer aceitar que a gente precisa mudar. Quando você demora a aceitar, você demora a corrigir teu erro. Você acaba travando, você não consegue andar. Então, quando você consegue descobrir o teu erro, a raiz do problema, qual é a crença que te paralisa, e aí você entende, é bem aqui que eu preciso mudar, bem aqui que eu preciso me reprogramar, me ressignificar. A partir desse momento que você entender isso e querer fazer, você vai conseguir ter resultados positivos. Então, muitas das vezes a gente quer muita coisa, abraçar o mundo, só que você não está nem preparado para ti, para a tua individualidade, a tua capacidade ali, o teu ser, o teu eu. Como é que está o teu eu hoje? Está equilibrado, está desequilibrado, está harmonioso, está desarmonioso, está desalinhado. Então, se a gente precisa alinhar, precisamos começar conosco. Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas a gente está desorganizado. A gente quer doar nosso dinheiro para o outro.
Aí o fulano pede um dinheiro para ti, não, deixa eu pagar aqui umas contas, aí tu pega e dá o dinheiro. E aí tu vê, ixi, eu nem paguei as minhas, como é que eu já doei? Porque tem gente que quer ajudar o próximo, mas esquece de si. Então, quando você esquece de si, tudo fica desorganizado. Quando você começa a se organizar, você consegue ir mais longe. Quando você não consegue se organizar, você não consegue ir mais longe, porque você acaba tropeçando no seu próprio desentendimento, no seu próprio desconhecimento, ou até conhece e não quer colocar em prática. A pior situação que existe é você saber o que deve fazer e não fazer. Porque você tem que entender por que você não está conseguindo fazer o que você já aprendeu. Você tem que identificar o que está acontecendo, onde é que está ali paralisando, onde é que não está conseguindo mover. Por que isso está acontecendo na sua vida? Quando você identifica onde é a raiz do problema, você consegue caminhar melhor, andar com mais facilidade, conquistar o maior, receber coisas boas, positivas. Então, você está preparado para essa situação? Você quer viver de uma forma melhor, ter resultados positivos e que seu financeiro consiga sair do fundo do poço? Então, a gente precisa se organizar, reprogramar.